Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Galera, dando continuidade em relação a pronomes, hoje adentraremos em pronome pessoal, beleza? Como de costume, a primeira coisa que a gente tem que saber é em relação ao conceito de pronomes pessoais. Então, o que são pronomes pessoais? Como se observa através deste print do caderno qual eu realizei a escritura, nós temos o seguinte, que os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Então, logicamente, né, pronomes pessoais, vem de pessoas, né, referem-se logicamente às pessoas do discurso, ok? E através disso, eles se dividem em dois. No caso, pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Hoje, somente neste vídeo, abordaremos sobre os pronomes pessoais do caso reto. Então, temos aqui pronomes pessoais do caso reto, ok? E abaixo nós temos o seu conceito. Pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeitos da oração, ok? Eles são os sujeitos da oração. E o que é oração? Oração é quando eu tenho ali um verbo ali naquela frase, não é verdade? E por meio do verbo, galera, eu consigo encontrar o sujeito da oração, beleza? E quem são os pronomes pessoais do caso reto, né, que exercem a função de sujeitos da oração? São eles, galera. O eu, o tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, como se observa, o eu é a primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, né? Então, você vê o tu, sujeito. Qual a pessoa do tu? Segunda pessoa. E o número? Singular, ok? Ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles e elas, terceira pessoa do plural, ok? Então, para ficar mais compreendido sobre esse assunto, a gente partirá para algumas exemplificações. Como se vê abaixo do quadro, nós temos o seguinte: ela está feliz. Então, a primeira coisa a se realizar antes de ir procurar o sujeito é encontrar um verbo, ok? Então, quando vocês se depararem com uma oração, primeiramente, busquem o verbo da oração, ok? Então, quem é o verbo desta oração? Ela está feliz. É o estar, não é verdade? Então, o estar é o verbo desta oração, beleza? Aí, ok, eu encontrei o verbo da oração. Qual o segundo passo? Encontrar o sujeito. Então, se você encontrou o verbo, você já pode partir à procura do sujeito, ok? Aí você chega assim, verbo, quem é o sujeito, né? Verbo, quem está feliz? Aí, quem está feliz?
O ela, não é verdade? E quem está feliz? Ela. Então, você vê que o verbo já lhe direciona para o sujeito da oração, que no caso aqui é o ela. Então, como você vê, como o ela é um pronome, e é um pronome que exerce a função de sujeito da oração, então é considerado o pronome reto, ok? Pronome pessoal do caso reto. Também, o pronome ela é considerado um pronome substantivo. Por que pronome substantivo? Quando a gente adentrou no assunto de pronome, uma das primeiras coisas que eu realizei foi sobre o conceito de pronome. Aí o pronome, ele se subdivide em pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo. Então, tipo, ela está feliz. E quem é o ela? Assim, pode ser qualquer moça, né? Por exemplo, poderia ser a Maria, né? Sei o que Maria vinha pulando, pois ela está feliz. Então, o ela está substituindo um substantivo, no caso, Maria, por exemplo, beleza? E, obviamente, se vocês forem lá no quadro e olharem o ela é o quê? É um sujeito, né? Um sujeito, como sabemos, da terceira pessoa do singular. Então, por isso que se encontra aqui, ó, sujeito da terceira pessoa do singular, ok? Então, ela, pronome reto, pronome substantivo e sujeito da terceira pessoa do singular. Em seguida, segundamente, eu trouxe aqui outra oração. Observem, eu gosto de português. Então, como já foi ensinado a vocês, a primeira coisa a se realizar é o quê? Procurar o verbo da oração. Então, quem é o verbo da oração? Eu gosto de português. O gosto. Concordam? Que vem do verbo gostar. Então, encontrado, né, o verbo da oração, segundamente eu já posso procurar o sujeito desta oração. Então, eu falo assim, e aí, verbo, quem é que gosta de português? Quem gosta de português? Eu, né? Então, você vê que o verbo gostar está levando para o eu, que é considerado um sujeito. Então, se ele exerce a função de sujeito, logicamente, é considerado um pronome reto. E se você for lá no quadro, verá que também ele é um sujeito da primeira pessoa do singular. E, terceiramente, e por último, para fechar aqui em relação aos pronomes pessoais do caso reto, tu sabes que eu gosto de estudar, né? Ficou só faltando as aspas aqui no final. Tu sabes que eu gosto de estudar. Então, analisem que aqui nesta oração há mais de um verbo. Quem? Né? Quais verbos? Então, nós temos aqui o verbo sabes, o verbo sabes e o verbo gostar. Dois verbos na oração, né? Assim, né? Há também o verbo estudar aqui, mas ele não vai nos direcionar para os sujeitos da oração, ok? Então, você vê, tu sabes que eu gosto de estudar. Quem é que sabes que eu gosto de estudar? Tu. Então, você vê que o verbo sabes direciona para o sujeito tu. Então, se ele é considerado um sujeito, né, exerce a função de sujeito, obviamente é um pronome reto.
E também, se vocês analisarem lá no quadro, o tu é um sujeito da segunda pessoa do singular, ok? E o outro verbo, o gosto. Quem é que gosta de estudar? Eu. Então, você vê que o verbo gostar nos direciona para o sujeito eu. Então, sendo sujeito, é um pronome reto. E, notando lá no quadro, o eu é um sujeito da primeira pessoa do singular. Ok? Galera, aqui, como já foi dito, apenas foi abordado sobre o pronome pessoal do caso reto. No próximo vídeo, eu abordarei sobre os pronomes pessoais oblíquos, ok? Do caso oblíquo. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre o assunto e espero você no próximo vídeo. Tchau!